Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança, que tem o objetivo de registrar na história de pessoas que ajudam a construir a história da dança. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo, e se você gostar, eu peço que você, por favor, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, porque a sua participação é muito importante para a existência e permanência do Personas da Dança. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Sueli Machado, criadora, fundadora, diretora da Companhia de Dança Primeiro Ato, sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. A Sueli, além de diretora da companhia, coreógrafa, incursiona também pelo teatro. A Sueli estudou com muita gente boa e ela própria se tornou uma profissional de excelência. Sueli, além de todas essas funções, também é jurada do Festival de Dança de Joinville, que é o maior festival de dança do mundo. Também já atuou na Dança dos Famosos. Enfim, Sueli Machado tem uma belíssima história para nos contar. E agora eu vou mandar o convite para ela, que já está aqui. Sueli, é só aceitar o convite. Olá, Sueli. Olá, tudo bem? Tudo bem, querida? Muito Tudo obrigado por ter aceito o convite do Personas da Dança para a gente conversar e conhecer um pouco da sua história. Eu que agradeço o Ó, convite. Oi, você está me escutando? então, tá, a gente está tendo um probleminha com a internet aí. Você me É, escuta bem? Me vê bem? escuto muito bem. E você me escuta? Não, eu não lhe escuto bem. Eu escutei essa frase, mas não lhe escuto, a imagem está um pouco tremida. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu mexer aqui para ver se melhora. É isso, Melhorou? um pouquinho. Eu acho que o sinal está um pouco fraco, acho que é isso. Engraçado que eu estou junto do provedor. Bem, vamos começar? Vamos. Então, Sueli, eu queria começar o nosso bate-papo repassando para você umas palavras muito carinhosas que foram dirigidas a você por Eleonora Greca, a primeira bailarina do Balé do Teatro Guaíra. Eleonora Greca disse assim sobre você, abre aspas, Sueli é uma daquelas artistas que trazem a grandeza da arte da dança consigo. Ela é uma pessoa maravilhosa, querida e generosa. Fecha aspas. Lindas palavras, hein, Sueli? A Eleonora é uma amiga querida, uma profissional que eu respeito muito. É uma mulher admirável. Ela escreveu um tanto da história da dança desse país no corpo dela, uma pessoa que eu tenho profunda admiração. Então, eu fico muito feliz de saber que tenho dela essa consideração, porque é uma pessoa que eu admiro muito. Que bom. Ela já foi aqui entrevistada do canal, Hélio Vanderlei, ó, excelência. Olha, Celinha Cantora, dizendo que você é maravilhosa. O carinho já começou a chegar aí. Né? Sueli, vamos começar do começo. Por que você começou a dançar? E como é que foi? Bom, essa pequena paixão mesmo, acho que familiar. Meu pai gostava de dançar em casa. Meu pai era dançador de tango e minha mãe cantava em corais de escola. Então, a casa era muito musical. E na minha casa tinha um que era onde se reuniam as pessoas da família, os amigos. Então, a musicalidade foi algo muito presente na minha vida. E aos 8 anos, como era muito comum,
Na época, minha mãe me colocou na escola de música, eu fui tocar piano e violão, e assim foi. Eu tinha um ouvido muito bom, e eu enganava a professora de que eu estava lendo a partitura, porque a primeira vez que eu tocava, eu gravava de ouvido e tocava, passando as páginas, mas na realidade era tudo de ouvido, até que um dia que eu esqueci de passar a página do piano e ela percebeu Ah, que eu estava fazendo tudo de ouvido. Eu acho que essa facilidade auditiva, paradoxalmente, veio também porque meu irmão, que nasceu logo antes de mim, é deficiente auditivo. Então, ao perceber que eu tinha um irmão que era surdo, eu agucei o sentido do ouvido. E o meu pai também perdeu a visão muito cedo, então ouvir e perceber o ambiente era algo que me chamava a atenção e que foi muito forte na nossa dançando espontaneamente até que fui ser atleta no colégio estadual, joguei vôlei, handebol, até que na adolescência uma pessoa me perguntou por que eu não dançava e eu disse que eu achava que eu não era tão cor-de-rosa. Para mim, a dança ainda era muito a dança clássica. E a pessoa falou comigo, não, existem outros tipos de dança, e assim eu já fui apresentada direto à dança contemporânea, e através dela eu segui o meu caminho. Comecei a dançar na escola do corpo, eu fui assim a terceira pessoa a fazer minha matrícula assim que a escola abriu, mas lá ah, dentro eu tive a oportunidade de estudar dança clássica com Hugo Travers, tive a oportunidade de dançar contemporâneo e fui para uma escola que tinha aqui em Belo Horizonte, chamada Núcleo Artístico, da Marjorie Quest, onde eu fui fazer aulas de jazz. Então, minha formação sempre foi em várias áreas da dança. Logo depois, eu fui para São Paulo, para o Teatro Brasileiro de Comédias, que na época era ocupado pelo Antônio Fagundes e a Clarícia Bujanra, e lá eu pude fazer aulas de dança com a Sônia Mota, com a Suzane Yamauchi, com a Penha de Souza, com a própria Clarícia Bujanra, uhum. e foi muito fértil essa época. Então, eu comecei a dançar pela busca dessa harmonia entre a música, o corpo de atleta e a relação desse corpo musical com o espaço. Sueli, assim, olhando pela distância do tempo, a gente consegue elaborar, né, todo um porquê de você ter ido, mas você começou na adolescência, assim que você começou a fazer aula, a dança já mexeu com você a ponto de você querer se tornar uma profissional? Foi imediato? Olha, foi uma catarse. Hum, A primeira aula de dança que eu fiz na minha vida foi do Pedro Pederneiras, que hoje se tornou uma pessoa da luz da dança, mas eu deitei no chão e quando eu encaixei a minha perna no meu quadril, era como se eu tivesse chegado no mundo. Foi uma coisa muito emocionante, me emociona até hoje. É como se eu uhum. tivesse caído, entrado no meu corpo, na realidade. E ali eu senti que era algo que eu não conseguiria mais largar. Nessa época, eu estava fazendo vestibular de psicologia para ingressar na escola de psicologia e eu fiz os dois cursos ao mesmo tempo, Aham. dança e psicologia.
embora eu fosse muito apaixonada pela arquitetura também. Eu fiquei muito em dúvida qual dos dois cursos eu faria, e hoje eu observo que eu sou uma pessoa que danço, mas tenho uma relação muito forte de compreensão do ser humano e, ao mesmo tempo, eu faço uma arquitetura cênica, porque eu sou uma encenadora. Eu coloco o espetáculo no palco, fazendo uma harmonia entre espaço, objetos, pessoas. Não deixou de estar no meu DNA isso. Desde essa primeira aula que eu estou te dizendo, eu nunca mais parei de dançar. São mais de 50 anos dançando. Então, eu não sabia que eu conseguiria ser a profissional que eu me tornei, mas eu tinha certeza que eu não largaria mais a dança. Isso é muito interessante. Então, porque você é psicóloga, você também estudou psicomotricidade, eu ia lhe perguntar mesmo se essas profissões ou esses estudos lhe ajudam, e você já disse que sim, mas você não atua em outra área que não seja a dança, não é? Não, eu atuei durante 8 anos nas duas áreas. Eu trabalhei com crianças que tinham problemas motores por problemas emocionais. Eu trabalhei muito em hospitais psiquiátricos com pacientes que tinham dificuldades na palavra, né? Uma Uhum. dificuldade de comunicação. Eu fiz um curso chamado coreoterapia, que é uma terapia através do movimento e do corpo. Mas 8 anos depois, eu fiquei só com a dança mesmo, porque eu criei em 82, junto com mais 4 bailarinas, o primeiro ato, que desde o começo era o objetivo era ter uma escola diversificada, com vários estilos de dança. Na época, era muito comum, na década de 80, que as escolas fossem divididas: escolas de dança clássica, escola de jazz, escola de contemporâneo. Aí, depois dessa época, não. Mas, na época, nós fomos uma das primeiras escolas a ter isso. O corpo, eu aprendi assim porque isso eu herdei da minha trajetória de 10 anos no corpo. Eu fui aluna e fui professora de criança, adolescente e adulto. E aprendi muito com eles, como aprendi em São Paulo. Então, na realidade, eu acho que a psicologia me deu o olhar humano para as pessoas, o olhar de ver que todo mundo pode dançar com seus corpos diferentes, que cada ser humano tem seu tempo de aprendizado. Tem gente que aprende rápido, mas não fixa. Tem gente que demora um pouco mais a aprender, mas fixa com facilidade. Então, a psicologia me deu esse presente da percepção da diferença entre os seres humanos, entre todo tipo de possibilidades dentro da dança. Eu sou muito grata a esse meu curso de psicologia. E aí eu gostaria de saber como é que você lida com essas diferenças dentro do seu trabalho, essas diferenças de personalidade, de corpos, mas eu gostaria de registrar aqui a presença do meu professor, o Fiorese, da Faculdade de Jornalismo, e me sinto muito honrado por ele estar aqui. Muito obrigado, Fiorese. Como é que essas diferenças todas, como é que você escolhe seus bailarinos? Bom, isso é uma coisa muito interessante, que eu tenho que ter muito cuidado com as minhas palavras para não ser mal interpretada. Porque eu costumo dizer que eu não gosto de bailarinos. Eu gosto de pessoas interessantes que querem dançar bem. Porque me interessa, antes de mais nada, essa ânima, essa pessoa, esse ser humano que dança, sabe? Então, eu não faço audição. Eu acho impossível eu aprender as qualidades de um bailarino numa aula, por exemplo. Então, eu convido essas pessoas para estarem conosco 2, 3 meses, como experiência de vivência. Ali eu vou reparar como ela lida com o coletivo,
como ela numa aula de clássico, numa aula de contemporâneo, numa concepção coreográfica, como que ela pega essa coreografia, com que humor ela vem somar dentro deste grupo. É assim que eu procuro absorver pessoas interessantes que se tornam bailarinas, porque muitas vezes não basta saber dançar, né? Ser um bom profissional inclui a maneira que você lida com o mundo, com as pessoas, com o lugar e com o seu ofício que você escolheu. Eu, aqui em Belo Horizonte, tinha um crítico de dança, Marcelo Castilho Avelar, um jornalista muito bacana, infelizmente, nos deixou muito jovem, mas ele tinha uma crítica que eu adorava, que ele dizia assim: no primeiro ato tem sempre os mais altos, os mais baixos, os mais gordinhos, os mais magros, os de todas as cores, os de todas as nacionalidades, porque sempre foi uma marca do primeiro ato isso, a diversidade, muito antes dessa palavra ficar tão em voga, né? tão falada. Isso lá na década de 80. Então, e eu fiz a mesma coisa com os coreógrafos. Eu nunca quis ter um coreógrafo residente. Eu sempre quis ter uma gama variada de bons profissionais que pudessem oferecer para o grupo olhares diferentes, para que eu pudesse aumentar o repertório do grupo, o vocabulário, aumentar a possibilidade deles trabalharem não só com aquelas pessoas que eles mais admiravam, mas também com pessoas que eles não conheciam, mas dessem um voto de confiança a essa pessoa. E assim a gente pôde ter coreografias de coreógrafos de vários lugares do mundo, de vários estados no Brasil, e isso trouxe uma riqueza muito grande de conteúdo para o grupo. E eu sinto que dentro dessa diversidade, você trazer olhares diferentes, cruzar olhares com pessoas que pensam diferentes da nossa maneira de enxergar a dança, ajudou muito no desenvolvimento do grupo. A gente sabe que o primeiro ato ele tem um perfil que é muito próprio, né? E eu gostaria de... E isso que você disse chama a atenção das pessoas, chamou a atenção do crítico, e aqui nós temos um comentário da Rosa. Rosa disse que você está há 50 anos dançando, ensinando, incentivando e criando muitas oportunidades para que muita gente possa dançar. Então, isso que você propõe para a sua companhia toca as pessoas. Sim, uma das coisas que eu consigo fazer isso é porque eu tenho uma equipe muito bacana. E hoje eu vi uma pessoa falando uma coisa que eu achei tão bonito. O Cortella fala que, assim, que numa equipe, num time, vale tudo menos reclamar. Que a pessoa tem que ter a escolha de estar ali. Você pode não querer jogar o jogo, você tem todo o direito, mas se você estiver ali, é para somar, não é para diminuir nada, não é para desfazer, não é para criticar no sentido pejorativo. E eu sinto isso demais. Eu tenho a companhia de pessoas como a Marcela, minha assistente de direção, que ela se renovou dentro do mesmo caminho. Isso é muito lindo. Às vezes as pessoas acham que elas precisam ficar pulando de galho em galho para evoluírem. Não, a evolução é um desejo seu, faz parte de você. Para você ter uma ideia, na década de 90, eu convidei o Paulinho Polica, que é um diretor de teatro de bonecos. Ele foi um dos fundadores do grupo Armatrux aqui em Belo Horizonte, trabalhou com o grupo Galpão de Teatro, e eu convidei ele para fazer um trabalho que se chamou Isso Aqui Não É Gotham City. Era um trabalho de histórias em quadrinhos na dança.
Esse trabalho, para muitos, foi considerado que não era dança. 10 anos depois, nós ganhamos todos os prêmios de dança com esse trabalho. Precisou de 10 anos para as pessoas entenderem que aquilo poderia ser uma dança, porque era história em quadrinhos na dança. Acontece que não era a dança convencional de ficar girando, subindo a perna, era a dança onde você tem um conteúdo, se expressa com clareza, onde você, assistindo, pode se identificar, pode ativar a sua memória, pode mexer, pode arrepiar seu corpo, alguma coisa toca na sua relação sensorial. Isso que para nós é valor. Eu acho que existem vários tipos de dança, a maioria delas se preocupa muito com uma exposição da qualidade técnica, o que eu acho que é super importante. Não se faz isso que eu estou dizendo sem técnica, mas você pode ir além de exibir a sua técnica em cena, ativando outras áreas do nosso córtex cerebral, da nossa sensibilidade, da nossa percepção e da nossa, principalmente, do nosso sensorial. Uhum. Sueli, a dança, ela pode servir de vitrine para as pessoas que gostam muito de se exibirem, pessoas que nascem com as chamadas qualidades físicas e muito talento, mas é preciso que se tenha em mente que a dança é, antes de mais nada, arte, né? E a arte comunica, a arte, ela diz, a arte soma. Então, isso que você está falando, até mesmo os bailarinos clássicos, eles almejam ter esse corpo que comunica, que passa emoção, e querem ver isso em outros corpos. Então, por mais que se gire muito hoje em dia, que as pernas sejam na orelha, saltos enormes, de alturas enormes, mas é preciso ter emoção através da dança, não é? Com certeza. Olha, nós tivemos uma mestra de dança chamada Bettina Bellomo, Sim. uma argentina, que foi casada com o Fred Romero, um bailarino venezuelano, e ela é uma pessoa que nos deu aula de clássico a vida inteira, nos mostrando a importância da expressividade, da mostra do conteúdo, da relação da dança ser uma linguagem. Com ela eu me comunico com o mundo. Eu nunca esqueci a primeira vez que eu vi o Baryshnikov dançar ao vivo. Eu nunca esqueci, porque ele entrou em cena antes dele se movimentar, meu corpo reagiu. Antes, só da entrada dele em cena, aquela quantidade de conteúdo naquele corpo me emocionou profundamente. E dali, toda a movimentação dele era absolutamente ligada à interpretação do papel que ele fazia. Então, isso muito me emocionou, e eu vi outros bailarinos que me emocionaram bastante. Joinville é um lugar ótimo para a gente ver bons bailarinos clássicos nos emocionando, não é verdade? A gente vai chegar lá em Joinville. Eu assisti ao Baryshnikov há alguns anos, no Municipal do Rio, e, obviamente, ele já não dançava o balé clássico, era um trabalho feito para ele, para aquela faixa etária, para o que aquele corpo poderia corresponder, e não só eu, mas a plateia inteira, acho que sentiu isso que você sentiu. Tudo dele comunica, te dá alguma informação. E você falou de uma bailarina sua assistente, que se renovou dentro do próprio trabalho do primeiro ato. Mas eu quero fazer essa pergunta a você. Porque a gente citou aí o Baryshnikov, que foi um bailarino extraordinário da dança clássica, hoje dança algo que é próprio dele, não sei se a gente pode nominar o que ele dança, e você citou a sua assistente, que com certeza é muito mais jovem, e se renovou. Mas eu queria saber de você, se você acha que isso é algo que a pessoa já traz dentro de si,
ou isso pode ser trabalhado, essa questão de ir além do corpóreo? Olha, eu acho que as duas coisas. Eu sinto, quando eu te falei lá no começo, que eu gosto de pessoas interessantes que gostam de dançar, é pelo seguinte: eu acho que tem o artista que ele vem desde pequeno com a sua inquietação, com a sua curiosidade, com as suas angústias existenciais que se resolvem dentro da arte. Eu acho que são talentos, que são pessoas que são muito talentosas, mas que podem ou não desenvolver esse talento. E Uhum. aí eu entro nessa capacidade de que essa possibilidade de, do corpo ser uma linguagem e da pessoa conseguir passar isso para uma plateia pode ser desenvolvido, sim, se isso for incentivado diariamente por quem orienta esse bailarino. Porque Uhum. depende, você pede para ele. Eu costumo dizer para os meus bailarinos, os bailarinos que dançam comigo, eles não são meus, quero dizer, os bailarinos que estão no grupo, eu costumo dizer para eles que tudo pode, depende do como. E que eu gostaria de fazer, logo que eles chegam, eu faço uma pergunta: quem é você? Mas essa pergunta vai ser desenvolvida e respondida ao longo do período que a gente trabalha junto, não com a palavra, mas eles se expressando, se mostrando. Eu acho que o ato de dançar é um ato muito generoso. O artista é um ser humano muito generoso porque ele expõe tudo que que ele tem para dar para uma plateia, ele mostra todas as suas qualidades e as suas dificuldades também. Mas se ele for honesto e naquele momento ele for aquilo que ele está representando, aquilo ele oferecer aquele conteúdo do qual ele está passando, ele vai me mover. Ele vai me emocionar, porque ele está sendo sincero com aquilo que ele está oferecendo no momento que ele está dançando. Eu É, acho isso uma preciosidade. e é isso que faz que determina, na minha opinião, a longevidade dos artistas, né? É essa sinceridade. Eu percebo que quando os artistas são chamados de originais, porque eles trazem aquilo que está com eles e não aquilo que é dito pela indústria, qualquer que seja essa indústria. Então, isso gera uma conexão com a plateia que também pensa assim, porque também não é toda a plateia, são algumas pessoas. Isso vai formando público. E esse público também envelhece, obviamente, junto com o artista, mas acompanham, eles vivem uma vida paralela, o público e o artista. E essa questão da originalidade faz com que esse artista se mantenha em atividade, se mantenha querido pelo público durante a sua vida inteira. É o que eu percebo, eu acho. Eu queria passar para você aqui sobre o que o meu professor disse, o Fernando Fiorese aqui. Ele gostou muito da diferença entre bailarinos e pessoas que dançam. E ele se lembrou da diferença que McLuhan faz entre acrobata especialista e palhaço acrobata. A gente entra no campo da intelectualidade aqui para tratar da dança, que é ótimo também. Claro, eu acho que quando você pensa, o Feldenkrais, ele dizia que quando você pensa no movimento, esse movimento já está acontecendo dentro de você. Então, Aham. isso é muito interessante, porque não é dissociado o pensamento do movimento. Você, quando pensa no movimento, ele já está acontecendo dentro de você. E o que eu acho importante é que o bailarino, a pessoa que quer dançar bem, ela precisa se instruir de todas as áreas artísticas. É necessário a leitura,
frequentar espetáculos de dança, teatro, absorver das artes plásticas, do circo, da literatura, disso, do acrobata, do palhaço, porque, na realidade, você está ativando suas áreas sensíveis e, principalmente, está absorvendo, mesmo que você não tenha consciência naquele momento, você está absorvendo linguagens artísticas que estão ali guardadas no seu vocabulário. Então, eu creio que daí também vem a criatividade, de coisas que você absorveu na sua vida, né? O Klaus Viana falava que tem gente que acha que antes dele nascer nada aconteceu. E a gente sabe que antes da gente nascer muita coisa aconteceu. Então, essas coisas que vieram antes de nós são referências e alimentos para aquilo que a gente vai desenvolver. Porque senão você fica achando que você está descobrindo aí a roda e não dá, né? Então, eu penso que é muito importante a educação, a instrução, o convívio de qualidade para que a gente possa aumentar, né, o nosso campo de visão, a nossa consciência do outro, do mundo, e principalmente essa troca de cidadania que a gente precisa ter. Eu estive há milhares de séculos passados na sua escola fazendo aula com a Betina, mas eu não me encontrei com você. Foi uma semana que eu passei em Belo Horizonte. Eu sou de Juiz de Fora, né? O Fiorésimo professor é de lá, o Alex Dias, que trabalha com você, é de lá, e eu conheço o Alex de Juiz de Fora. E passei uma semana fazendo aula no primeiro ato. Foi com a companhia. Você não estava lá, mas foi muito bom, foi muito bom. Eu vi o quanto eu tinha que... Oi? Eu devia estar viajando. Estava. Não tinha ninguém da direção ali, não tinha ninguém, só tinha as aulas. Olha, Sueli tem um olho clínico que reconhece um artista que dança a quilômetros de distância, muitas vezes nem a própria pessoa ainda tem essa consciência. Você é muito sensível. Vamos falar então da sua sensibilidade nos julgamentos. Você é jurada do Festival de Dança de Joinville, já esteve na Dança dos Famosos. Como é estar do outro lado, não estar no palco e sim observando quem está e ainda por cima dando nota? Como é isso para você? Isso é a coisa mais difícil de tudo que eu já fiz na minha vida. É claro, todo julgamento tem em si algo de seu. É o seu olhar. E eu deixo isso muito claro. Não quer dizer... O julgamento, ele não é uma fala absoluta. Ele não tem o papel de ser dono da verdade. É uma percepção do que eu tenho, daquilo que eu estou vendo naquele momento. Pode ser que no dia seguinte seja outra coisa. Por isso é tão difícil. E eu procuro ser muito honesta com as minhas sensações. Todo lugar que eu fui para julgar um trabalho, eu não estava sozinha. E eu muitas vezes discordei dos meus colegas, outras vezes concordei com eles, mas a coisa que eu não faço é sair da percepção e de algo que... o que acontece comigo quando eu estou vendo uma obra? Ela tem que alterar meu campo de visão, ela tem que alterar e mexer com a minha percepção de uma maneira que eu veja que aquilo tem qualidade, mas, além de ter qualidade, que foi feito com uma singularidade, com uma autonomia, com algo que é
muito peculiar daquela pessoa, daquele coreógrafo. Eu valorizo muito essa singularidade, algo que é próprio daquela pessoa. A gente observa nesse campo muita influência. A gente percebe, por exemplo, em Joinville, o trabalho que ganha nos anos seguintes tem a tendência a vir um monte de trabalhos naquela linha. Porque as pessoas, até pela admiração que as pessoas têm por aquilo que elas veem, elas querem para elas. Tudo bem, é natural que isso aconteça. Só que a gente precisa saber que cada corpo é um, cada indivíduo é um, e até, por exemplo, intérpretes da mesma coreografia vão fazer aquilo de maneira diferente, porque são pessoas diferentes e corpos diferentes. Então, quando eu percebo que a pessoa absorveu, mesmo que seja com influência de outra pessoa, com uma verdade tão grande, aquilo é onde eu valorizo. É onde eu sinto que enche meus olhos, é onde eu percebo que tem ali algo que tem identidade, que tem autonomia, que tem essa singularidade que é próprio daquela pessoa. Mas é uma tarefa muito difícil, não é fácil. E eu procuro também escolher muito bem as palavras com as quais eu vou me dirigir à pessoa que eu tenha a oportunidade de conversar sobre o trabalho dela. Porque, para deixar claro que eu estou dando sugestões, que a minha percepção foi aquela, não quer dizer que ela vai ser a mesma para todas as pessoas que viram. É o Ed Wilson dizendo que você tem um dos olhares mais generosos que ele conhece. Quem está falando? Ed Wilson. O Ed é uma lindeza, é recíproco. Ele também tem um dos olhares mais generosos que eu conheço. Porque eu acho que nós somos de uma geração que teve uma Bettina Bellomo, uma Roseli Rodrigues, um Fred Romero, um Jairo Sete, um Luiz Arrieta, que são pessoas muito dedicadas à dança e que nos mostraram que sem amor fica bem mais difícil de evoluir. Sem é assim que você enxergue no outro uma pessoa como você. Aí fica... Você acha que hoje não existe tanta dedicação e tanto amor? Qual a diferença dessa geração que te alimentou do que você vê hoje, dos mais jovens? Eu acho que a diferença não está nos mais jovens. A diferença está no tempo que vivemos. Nós vivemos um tempo de urgência, onde tudo tem que ser resolvido ontem. Isso aqui que está nos dando a oportunidade de conversar de uma forma tão bacana, tem o outro lado, que faz com que chegue um número de informações absurdas num momento único e que fica mais difícil das pessoas terem calma para se dedicar. Não são todos, mas a gente encontra entre os jovens pessoas, sim, que se dedicam e que têm a paciência do processo de desenvolvimento, porque o desenvolvimento do corpo, ele lida com a memória, ele lida com a apreensão, ele lida com o tempo de cada um. Então, você tem que ter paciência para passar pelo processo de aprendizado. E hoje, com a velocidade com que tudo acontece, eu acho que isso fica mais difícil. Feliz de nós que tivemos um tempo um pouco mais ameno para absorver as coisas. E outra coisa que me chama a atenção é muito difícil você ver quem se dedica com esse número de informações aqui. As pessoas querem saber de tudo, sobre tudo, ao mesmo tempo, porque elas não podem perder nada. E isso tira o foco.
isso tira a calma do aprendizado, da dedicação. E isso acaba fazendo com que haja um egocentrismo maior, uma carência maior, e essa carência leva a um olhar mais para mim mesmo do que para o outro. E eu percebo, por exemplo, a facilidade que se tem para escrever, para colocar uma opinião aqui nas redes sociais, e a dificuldade que é enfrentar o olhar do outro para essa mesma opinião. Você acha que isso tem solução? Eu acho que tem solução se nós começarmos pela educação lá na base. Isso tem a ver com a educação. Se eu fui presenteada há 5 meses atrás com netos gêmeos. Olha, eu estou parabéns. Feliz, primeira vez que eu sou avó, e a pediatra dos meus netos falou com meus filhos: até os 6 anos, 0 tela. 0, até os 6 anos de idade, 0 tela. Me deu esperança. Eu acho que aí nós vamos ter oportunidade de ver crianças brincarem, crianças trocando olhar, crianças tocarem umas nas outras, crianças trabalhando com as mãos, trabalhando na terra, trabalhando, sabe, aguçando sentidos da percepção. Isso é muito importante. Então, eu fico pensando que essa é a possibilidade que a gente tem. Não é negar o desenvolvimento, não é negar aquilo que a gente ganhou com o digital, com as redes sociais, com a inteligência artificial. Não é negar nada disso, apenas chamando a atenção de que o corpo precisa de ativar as suas percepções, o seu sensorial, para poder lidar com outro ser humano. Eu acho que quanto mais tempo as pessoas dão para cada etapa da vida, que cada etapa necessita de um tempo específico, sem pular etapas, né? Eu acho que isso acaba desenvolvendo essa questão da inteligência emocional. Eu acho que você estava falando de inteligência emocional quando você fala na convivência no coletivo, na sua observação dos bailarinos dentro desses 3 meses de trabalho, não é? É muito importante que as pessoas entendam que elas não... Você falou mesmo do egocentrismo. É muito importante que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas no mundo, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu acho que mais que isso, quando se dança em grupo, é necessário que exista uma troca generosa entre as pessoas que estão em cena. Quando você está preocupado só com a realização do seu trabalho, essa troca não existe. Se não existe ali dentro do grupo, não vai existir com a plateia. Não vai. Porque ela precisa desse conteúdo que não é palpável, que não está ali tão descritivamente colocado, sabe? Não é necessário ter uma narrativa linear. Você pode, com a abstração, tocar as pessoas. Se fosse assim, nós não teríamos as artes plásticas, né, dentro da abstração. E eu penso também que, quando você me pergunta se tem solução, é muito importante o que acontece no meio familiar. As pessoas conversam, as pessoas entre si, as pessoas largam o celular na hora das refeições. Eu tenho o pai de uma aluna aqui, que eu sou fã, que ele tem 2 filhas aqui na escola. Toda semana ele leva a esposa e as filhas, vão jantar fora, em algum lugar que elas queiram,
desde que a condição seja sem celular. Então, eles descobriram a possibilidade da conversa entre eles. Dessas conversas de gerações diferentes, surgem aprendizados. Quando você lê um livro, isso já foi comprovado. A diferença de quando você recebe uma informação pelas redes sociais e você lê um livro, a diferença não é só de percepção e de apreensão da inteligência, é de longevidade. Você consegue ativar áreas do cérebro que entram dentro da fantasia, daquilo que você está criando quando lê. Aqui eu estou recebendo pronta a sua imagem. Se eu estivesse conversando com você por telefone sem te conhecer, eu estaria criando a sua imagem. Aqui a sua imagem está pronta na minha frente. E falando em longevidade, a gente tem um comentário aqui do Rubens, que disse que você e ele foram colegas de ginásio, e aí a memória dele está super ativada. Ele disse que Sussuca, você sempre foi fantástico. Descobrimos aí seu apelido. Um deles. Olha, um deles. Muito legal. Que bom, Rubens. Fico muito feliz. Fomos mesmo colega de ginásio. Aliás, eu tenho colegas de ginásios, meus colegas todos são incríveis. Tiveram muitos artistas, muitas pessoas lindas que surgiram dessa época. Eu sinto que eu sempre procurei encontrar no estudo a mesma curiosidade que eu encontro nas pessoas. Eu acho que cada ser humano é um mistério a desvendar. E isso me atrai. Então, eu sou aquela que gosta de conversar, desde o motorista do Uber, o atendente da padaria, o cara que está ali no ponto de ônibus. E eu gosto muito de elogiar pessoas que me chamam a atenção. E muitas vezes as pessoas olham para mim assustada, como quem diz: o que você quer com isso? Não, eu não quero nada. Eu só quero mostrar para aquela pessoa que ela tem uma verve, uma ânima, um jeito de estar no mundo que é interessante. E eu sempre digo que elogiar é para as pessoas que são seguras de si. Muitas vezes as pessoas não querem elogiar com medo de perder a si mesmo. Eu acho o contrário. Eu acho que o elogio é algo que une, é algo que proporciona uma troca. Nem sempre, claro, mas eu sinto que... Mas é uma porta que se abre, né? Claro, você pode passar ou não por ela, mas a porta está aberta. E eu falo muito para minha filha o seguinte: se você quer mostrar alguma coisa para alguém, quer fazer alguma crítica construtiva, faça com muita delicadeza e com muita educação. Porque senão, em vez de você fazer com que essa pessoa se abra para o que você está falando, você está fechando uma porta. Ela não vai te ouvir se você não souber chegar para a pessoa com um pouco de respeito à diferença que aquela pessoa tem em relação a você mesmo. Você sabe que foi exatamente isso que eu senti quando eu lhe conheci. Dentro da van, eu estava no banco atrás de você, você perguntou: você veio dar algum curso aqui? Eu falei: não, estou aqui como convidado e eu tenho um canal no YouTube voltado a entrevistas. E você disse: você nunca me entrevistou? Eu falei: calma, eu acabei de falar, eu vou te entrevistar. Oferecida. E eu achei você extremamente simpática, educada, bem-humorada. Então, tudo que você fala não é da boca para fora, como se diz, né? Não, é verdade, eu sou testemunha disso. Sueli, eu queria agradecer muito sua participação aqui no canal. A sua história realmente é rica, como a gente já antevia lendo o seu currículo, né? E parabéns por tudo que você constrói. Parabéns por você valorizar a diferença dentro do conjunto. Isso é uma coisa rara no mundo inteiro. Parabéns.
Obrigada, eu que agradeço nessa possibilidade. Já que eu fui oferecida e você aceitou, eu fico feliz demais da nossa Mas conversa. esse convite viria. Não, mas é porque eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. A gente vive num país de dimensões continentais, não é? Hum? É muito difícil. A mídia ainda está muito entre Rio e São Paulo, a grande mídia televisiva, de cinema. É, A gente precisa desses contatos para as pessoas saberem que pelo país inteiro existem pessoas fazendo coisas muito interessantes. sim. Querida, muito obrigado mais uma vez, muito sucesso para você pessoalmente, para a sua companhia, para a sua trajetória que vai continuar, para os seus netos que acabaram de vir ao mundo, muito sucesso. Obrigada. Um beijo grande para você. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina. Tchau. Tchau para todo mundo que nos viu Muito e ouviu. obrigado a todo mundo que veio por aqui.